atenção! Cena fica meio encaixotado, já tem batida, já tem gente que passa reto. Nos últimos anos, a competição de milhagem entre as faculdades de engenharia se tornou muito popular. Esta categoria, resumidamente, consiste na fabricação de um automóvel, com um ótimo aproveitamento de combustível, podendo assim alcançar longas distâncias com pouca queima de combustível. Há uma competição realizada frequentemente, a qual os participantes são forçados a percorrerem uma certa distância, e em seguida são medidos os gastos de combustíveis durante o percurso. É declarado vencedor a equipe cujo carro consumiu menos combustível, ou seja, com um melhor aproveitamento do insumo. Recentemente foi fundado o Insper Mileage, entidade estudantil a qual se dedica a essa modalidade. Como uma nova entidade composta principalmente por alunos dos cursos de engenharia, pensamos que ajudaríamos e muito com os nossos conhecimentos de administradores e economistas. Em conversa com os participantes desta entidade, obtemos informações sobre a quantidade de membros envolvidos, suas disponibilidades, etapas produtivas a serem realizadas e sua relação de dependência ou independência com outras etapas. Além disso, os futuros engenheiros nos forneceram uma estimativa razoável sobre o tempo qual cada etapa toma para ser realizada. Porém, foi solicitado a nós que não fossem expostos nós, os participantes, muito menos a exposição de dados financeiros. Em respeito a essas solicitações, o foco principal será a gestão do projeto em si, lidando com fatores como recursos humanos e prazo, traçando estratégias que visem evitar atrasos e dificuldades ao longo do caminho. Assim, esperamos realizar um completo diagnóstico do processo produtivo e propor soluções factíveis, minimizando deficiências e maximizando eficiências. Os modelos que criamos possuem 3 objetivos principais. Para isso, nos utilizaremos de técnicas de modelagem ensinadas durante o curso. O primeiro objetivo é criar uma designação eficiente dos membros da entidade para cada determinada tarefa do projeto, procurando minimizar o tempo de conclusão do projeto. Em seguida, surge o nosso segundo objetivo. Com base na alocação dos alunos e nas noções de relações de dependência e independência das etapas produtivas, estimaremos o tempo mínimo no qual o projeto estará pronto. Para isso, criaremos, com base do método do caminho crítico, um estimador que nos forneça uma ideia aproximada da realidade. Enfim, compararemos o prazo de entrega factível calculado e o prazo a qual nos foi imposto. Durante essa última análise, estudaremos a existência de possíveis deficiências, as quais podem provocar inconvenientes e frustrações ao Inspermind. Caso existam, iremos recomendar possíveis soluções a estes problemas. Como estamos lidando com a gestão de um projeto onde cumprir prazos é essencial, o tempo é um fator de suma importância para a nossa análise. Conversando com os membros da entidade, descobrimos que não é possível quantificar com exatidão variáveis importantes, como a disponibilidade dos colaboradores ou o tempo que se leva para realizar cada tarefa. Segundo a entidade, nem todos conseguem trabalhar o quanto querem, mesmo quando moídos de boa vontade. Isso ocorre por conta das demandas externas da faculdade que estudam, como trabalhos e matérias. Além disso, ao longo da conversa, descobrimos que o esforço empregado no projeto costuma variar por aluno, seja pela diferença na quantidade de matérias a qual estava matriculada ou pela simples falta de vontade e empenho. Enfim, para quantificar as horas, assumimos que cada aluno trabalha ao menos 1 hora por dia e ao máximo 4 horas por dia, e a disponibilidade se distribui aleatoriamente por este intervalo, uma vez que milhares de variáveis exógenas afetam o tempo para se dedicar ao projeto. Para realizar a distribuição no intervalo entre 1 a 4 horas, usamos a função aleatório entre 1 e 4 do Excel. Além do mais, assumimos que a produtividade de todos os alunos é a mesma, uma vez que passaram pelo processo seletivo da entidade e estudam na mesma universidade. Também consideramos que em todos os meses
no qual o projeto estará sendo realizado, haverá 10 dias de finais de semana e feriados, sendo esses dias de descanso para os membros da entidade, ou seja, não haverá atividades. Também assumimos que o prazo de entrega é de 4 meses, e os trabalhos se iniciarão a partir da data da divulgação do prazo de entrega. Também foi considerado que as etapas se iniciam imediatamente após o final de uma etapa anterior. O tempo que cada etapa demora é extremamente relativo, porém os membros nos forneceram estimativas razoáveis, baseadas em discussões internas e em experiências do ano anterior. A unidade de tempo atribuída à duração de cada etapa foi a de horas. Porém, a unidade temporal para se estimar o prazo factível foi em dias, uma vez que o prazo nos dado foi de 120 dias, podendo assim ficar mais fácil de comparar. O problema de designação do grupo consiste na melhor alocação dos estudantes de engenharia a diferentes etapas do processo de produção dos carrinhos da entidade, a fim de minimizar seu tempo de produção. Ao conversar com líderes da entidade, levantamos todas as etapas de produção dos carros e o tempo, em horas, que leva para concluí-las. As etapas 6, 7 e 8, que estão em vermelho, são realizadas por estudantes de administração. Além disso, a coluna de atividades percursoras indica quais etapas já devem estar concluídas para o início da etapa em questão. Essa segunda tabela aponta o tempo em dias que cada aluno sozinho consegue concluir cada atividade. O aluno 4, por exemplo, se for instalar o motor sozinho, levaria 25 dias, porque a etapa leva 25 horas para ser concluída e o aluno tem apenas 1 hora disponível por dia. A tabela acima representa as variáveis do problema e será completada pelo método binário, ou seja, se o aluno 7 ficar encarregado de fazer os testes, por exemplo, mas não fizer as melhorias, nessa célula aparecerá o número 1 e nessa célula aparecerá o número 0. Ambas tabelas dizem sobre as etapas de produção somente dos alunos de engenharia, pois os de administração realizam suas tarefas em um tempo fixo, de 19 dias. Por isso, na célula objetivo, há um somar produto entre as duas tabelas, que resulta no número de dias que os estudantes de engenharia conseguem concluir suas etapas, somado com os 19 dias de produção dos estudantes de administração e economia. Essas primeiras 10 restrições indicam que cada aluno pode participar, no máximo, de 8 etapas do processo de produção, para não sobrecarregar um aluno somente, mesmo que este tenha mais horas disponíveis. As 15 restrições seguintes significam que 3 alunos, no máximo, podem participar de cada etapa. Isso porque a entidade acredita que esse é o número limite de alunos necessário para a realização de uma atividade, para que todos os alunos participem. As próximas restrições dizem que cada aluno deve participar de, no mínimo, uma etapa de produção e cada etapa deve ser realizada por pelo menos um aluno. Agora vamos ao solver. O objetivo é a minimização do tempo. As células variáveis são as que serão preenchidas pelo método binário pelo solver, seguindo tais restrições. As células variáveis são binárias, cada aluno pode participar de, no máximo, 8 etapas, cada etapa pode ser realizada por, no máximo, 3 alunos, cada aluno tem que participar de pelo menos uma etapa e cada atividade deve ser realizada por pelo menos um aluno. Selecionamos o método simplex e esperamos a resolução. O solver indicou que o processo de produção do carrinho dura 133 dias, o que ultrapassa o limite de 4 meses, que são 120 dias que foi requerido anteriormente. Agora vamos fazer uma organização do projeto, de modo que a entidade possa começar a produção dos carros o mais cedo possível. Para isso, nos baseamos nos dados levantados a respeito de quais atividades devem ser concluídas para o início da próxima e, é claro, o tempo que cada uma leva. A fim de realizar tal procedimento, criamos um sistema de nó, partindo do nó I, inicial, até o nó F, final. A etapa de design, por exemplo, não necessita de atividades percursoras e demora 70 horas para ser concluída. A escolha de materiais para chassi e carroceria, etapa 2,
tem como atividade precursora o design e demora 8 horas para ser concluída, e assim por diante segue o modelo de nós. Como a atividade 11, que é de montar a carroceria e colar no chassi, depende das atividades 9 e 10, ela pode receber o caminho tanto da 9 como da 10, como indicado no sistema de nós. Na expressão, dn é o tempo mínimo para o início da atividade em questão e a n é o tempo para essa atividade ser terminada. Como o caminho crítico representa o tempo mínimo em que o carro pode ficar pronto, devemos fazer a equação dn mais an durante todas as etapas do processo de produção, para chegarmos no tempo crítico final. Como a linha D11 tem duas atividades percursoras, para criar o caminho crítico devemos pegar a maior delas ao final, no caso 60,2, que vem da atividade 10, chegando no caminho crítico a seguir. Nos utilizando dos métodos demonstrados durante o vídeo, chegamos na alocação ótima de alunos por tarefa. Porém, concluímos que o prazo não era o curto o suficiente para alcançar o prazo determinado. Porém, utilizando o método do caminho crítico, encontramos o tempo mínimo para ser realizada a tarefa, através do paralelamento de tarefas apresentados por meio do método, chegando assim a um prazo que está dentro do demandado pelo prazo da competição. Concluímos que, seguindo o modelo, poderão cumprir o prazo, porém, pode ser apertado.